Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Que o Espírito Santo do nosso Deus esteja com você aí, onde você está, que você e a sua família possam nesse instante aquietar-se para louvar o nome do nosso Deus, engrandecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito pela semana, pela saúde, que é algo tão precioso hoje para as nossas vidas. Sempre foi, mas nunca esteve tanto em evidência cuidar-se. E nós agradecemos a Deus porque todas as coisas provêm do Senhor. E entendemos isso de uma forma bem forte, bem presencial nos nossos dias de hoje, onde sabemos todos nós o que vivemos, mas somos gratos a Deus. E esse é um culto onde nós louvamos e engrandecemos ao nome do Senhor por todas as coisas. Se bem, se mal, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem sido fiel a nós e tem nos cuidado de forma física, espiritual e emocional. Então, vamos adorar o nome do nosso Deus hoje, que você possa fazer isso aí na sua casa com seus familiares. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro. Nós iremos ler o capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5. 1 Pedro. Vamos ler a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Maravilha para as nossas vidas entendermos. Maravilha para os nossos corações e mentes poder ter a certeza que o Senhor guardou pelo poder de Deus, mediante a fé, a salvação para nós, revelada para os últimos dias. Assim, meus irmãos, é que nós nos alegramos em todas as coisas. Porque tudo que passemos aqui um dia, tudo que viemos a passar durante a nossa vida nessa terra pode se comparar à graça maravilhosa do que Deus nos preparou. E é a esse Deus que nós vamos louvar e engrandecer ao seu nome nessa noite, e que você possa fazer isso em nome de Jesus. Vamos orar louvando o nome do nosso Deus. Ó Santo Senhor Jesus, Deus eterno, poderoso, magnífico, Criador de todas as coisas, ó Deus, é a Ti que nós oramos e colocamos as nossas vidas, ó Deus, nesse instante, ó Deus, para Te dizer o que o nosso coração tem para Te dizer, Senhor, que Tu és e para sempre será tudo em todos, ó Deus. Obrigado por tamanho cuidado, Deus, com as nossas vidas. Obrigado por tamanha bênção, ó Deus amado, diária, poder sentir a Tua presença, ó Deus, poder elevar os nossos olhos aos céus e sentir que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família que está em casa nesse instante. Ó Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração através dos louvores que serão cantados aqui. Que os nossos irmãos de suas casas possam bendizer ao seu nome e que o Senhor esteja no meio deles, ó Deus, recebendo agora, nesse instante, ó Deus, a adoração devida, Senhor, que Tu mereces, ó Pai amado. Nós Te louvamos porque sabemos quem Tu és, ó Deus, e a Tua palavra deixa claro que Tu és, ó Deus, e para sempre será. Todas as coisas estão e provêm unicamente do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelo que somos, pela nossa infidelidade tantas vezes. E nós, ó Deus, Te pedimos, recebe tão somente o nosso louvor nessa noite, a nossa adoração, e quebranta o nosso coração, ó Deus, para receber a Tua palavra, e que a palavra desta noite faça novidade, Senhor, em nossos corações, que nós mantenhamos a nossa fé, ó Deus amado, que nós possamos sentir a Tua presença. Em nome de Jesus é o que nós Te pedimos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez juntos em um domingo para bendizer e exaltar o nome do Senhor, aquele que nos deu vida, aquele que nos deu graça, aquele que tem cuidado de nós dia após dia, aquele que nos tem perseverado com saúde, tem cuidado das nossas vidas e da nossa família.
É a esse Deus santo, maravilhoso, e ao Senhor Jesus que nós nos reunimos mais uma vez para entoar e dar louvor ao nome dele. Faça isso do fundo do seu coração, adore o nome do nosso Deus, que o nome dele seja exaltado através da sua vida, da sua família. Faça isso nesse instante, em nome de Jesus. Iremos cantar uma canção que diz: ó, quão lindo é o nome do Senhor. Lindo, maravilhoso, poderoso. E não há nada, nada que possa segurar esse nome. Todas as coisas acontecem tão somente por causa do nome de Jesus. Vamos adorar o nome dele. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ele deixou o céu para nos buscar. Deixou o céu para buscar-nos. Veio para nos resgatar. Amor maior, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte ele venceu. Cante conosco. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e viveste. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está.
poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Esse nome ao qual nós adoramos é um nome que sempre esteve em nossas vidas. Esse nome ao qual nós adoramos, também conhecido como Alfa e como Ômega. Ele é o Criador de todas as coisas. E nada surpreende ao nosso Deus. Nada surpreende a poderosa graça e a poderosa sabedoria do nosso Deus. Por isso, ao Alfa e ao Ômega é que nós cantamos e entoamos louvores. Cante isso ao nosso Deus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Soberano e fiel. E não há outro, Senhor. Não há outro como tu, Que reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus.
todo louvor e toda glória sejam dadas ao nosso Alfa e ao nosso Ômega. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que temos de pedir perdão a Deus pelas nossas falhas e pelos nossos erros. Sabemos que diariamente somos tomados por coisas que nos tiram da presença do Senhor. O inimigo, por tantas vezes, tenta nos tirar do centro da vontade de Deus, mas nós temos o Espírito Santo, Consolador, que tem cuidado das nossas vidas. Gostaria, nesse momento de reflexão, onde nós iremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, de ler com você o livro de Tiago, no capítulo 4. Iremos ler de Tiago, do versículo 1 até o versículo 6. Tiago, capítulo 4, do 1 ao 6. Versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçai e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E nós iremos fazer isso nesse instante, iremos nos humilhar na presença do Senhor, entendendo que o nosso pedido é para que Deus perdoe os nossos pecados. E entendemos que quando nós fazemos isso, nós pedimos bem, pedindo que Deus continuamente tire de nossa frente, ou livre-nos, ou destrua as pedras que continuamente têm nos tirado da vontade, da presença e do pensamento único do nosso Deus. Curva a sua cabeça nesse instante, em nome de Jesus. Ó Santo Deus, eterno e poderoso Pai, como a Tua palavra diz, ó Deus, aqui estamos e colocamos humildemente os nossos corações de joelhos e nos prostramos, ó Deus, diante do Senhor. Pois sabemos que erramos, que pecamos, que falhamos, que maldizemos, ó Deus, que tantas vezes olhamos para onde não é para olhar, pegamos no que é, não, aonde não era para pegar, ou deixamos de fazer o que era para fazer. Senhor Jesus, são tantas as formas. Ó Deus, e nessa hora, Senhor, nesse instante, eu coloco meu coração em Tua presença e coloco a vida dos meus irmãos, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, e te peço humildemente, Senhor, perdoa-nos. Sabemos que isso já foi feito, que isso já aconteceu, mas perdoa-nos, porque tantas vezes até sabemos o que estamos fazendo. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a sermos melhores, ó Deus. Levanta-nos a cada dia melhores, não para o mundo, não para os nossos vizinhos, não para os nossos irmãos, ó Deus, mas para unicamente o Senhor ser glorificado através das nossas vidas. Transforma-nos, ó Deus, mente e coração, para que a cada dia sejamos encontrados sem máculas, ó Deus. Para que sejamos, ó Deus, pessoas que são observadas como aqueles que Te servem, ó Deus. E não aqueles que são ridicularizados, ó Deus, diariamente. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas, ajuda-nos a cada dia a sermos melhores, pessoas que Te servem verdadeiramente, Senhor. Sabemos que os dias se aproximam, ó Deus, onde novamente iremos nos encontrar pessoalmente, fisicamente, onde o Senhor irá nos encontrar. E, ó Deus, precisamos estar prontos, ó Senhor, para isso. Portanto, ó Deus, capacita-nos diariamente para vivermos uma vida aqui de santidade, sim. Ajuda-nos a sermos melhores, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Ó Santo Deus, ó Santo Senhor Jesus, crentes do Teu perdão é que nós oramos. Amém. Ainda temos a oportunidade de louvar o nome do nosso Deus, engrandecendo a Ele, dizendo que Ele teve poder para nos salvar. O milagre da salvação de Jesus é algo sem igual para as nossas vidas,
porque o próprio milagre da transformação de vida que Ele atua e opera em nós é algo que nós não podemos mensurar. O fato de sermos transformados por Jesus é algo maravilhoso. E nós iremos cantar isso agora dizendo: Cristo teve poder para nos salvar, Ele moveu montanhas. E nós iremos cantar isso ao Senhor Jesus. Amém. Cante, todos necessitam. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele te aceita do jeito que você é. Te aceita com os meus medos, falhas e temores. E enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos, e a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte
Engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vocês aí em sua casa. E vocês já perceberam que hoje nós estamos em um ambiente diferente. E eu quero começar já agradecendo ao nosso irmão Orlando, do Casulo Estúdio. Estamos fazendo essa gravação aqui. E o nosso desejo é que você possa partilhar a palavra de Deus, o culto ao Senhor, juntamente conosco, com a equipe que está aqui, adorando a Deus. E você em sua casa, com a sua família também, adore ao Senhor em nome de Jesus. Nós, há 3 semanas atrás, nós falamos sobre uma série que a Chácara Primavera está promovendo, o Cara e o Corona. E falamos sobre a carta aos Filipenses, onde Paulo, o apóstolo Paulo, estava preso ou em quarentena, não a quarentena como a que nós temos vivido, mas em uma prisão. E recluso nessa prisão, Paulo escreve essa carta aos Filipenses, demonstrando alegria, demonstrando contentamento. E em alguns momentos da nossa vida, nós percebemos que é preciso entender que existe um propósito. A pergunta foi: existe um propósito no sofrimento? E ali nós falamos sobre a carta de Paulo. E hoje nós vamos continuar nessa carta, pensando um pouco sobre essa temática, felicidade ou contentamento. E pensamos que o contentamento é uma decisão do coração. Mas antes, eu quero falar de uma música, aí para os que são mais antigos do Evangelho, não é de idade, tá, irmãos? Mas é antigo no Evangelho. Uma música do Genésio de Souza, que fala sobre felicidade. Essa música remete-me também a um grande amigo, um grande companheiro de caminhada, o nosso irmão Oswaldo, que no seu último fôlego de vida, ele entoava essa canção. E isso me traz bastante emoção. Mas eu quero dizer o que o Genésio colocou nessa poesia. Muitos estão tentando definir o que é felicidade, enquanto outros tentam explicar ao mundo o que é a paz. Uns dizem que é o jeans, outros dizem que é um estilo de vida, outros explicam sem, porém, chegar a lugar algum. E continua a busca incessante da tal liberdade, e junto com a felicidade, o homem tenta encontrar a paz. Aí ele continua dizendo assim: mas é preciso dizer ao mundo que tudo isso está no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Felicidade está, o refrão dessa música dizia, no Filho de Deus. A liberdade está no Filho de Deus. A paz está no Filho de Deus, que é Jesus. Já nos traz uma resposta. É interessante que o ano de 2019 foi marcado por discussões como essa. Há um escritor que colocou o tema do seu livro dizendo assim: o jeito Harvard de ser feliz. Outras discussões como construir a felicidade. E alguns dos nossos pensadores aí mais contemporâneos, eles debateram sobre esse tema, felicidade, modos de usar. Foi o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal e o Pondé. Eles tiveram um debate sobre o tema e isso virou um livro em 2019. Mas chega 2020. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Aí a pergunta é: será que as respostas que foram dadas por todos esses autores, entre outros, têm
ou ecoa como uma verdade para as nossas vidas nos momentos em que estamos vivendo? Esses dias eu tive a oportunidade de assistir, você pode também, eu já falei sobre isso, a CNN tem exibido um documentário chamado O Mundo Pós-Pandemia, onde alguns desses homens participaram, e eles falaram que tudo mudou, o contexto mudou. A minha pergunta é, será que para a minha vida e para a sua vida como igreja também mudou? Será que a resposta bíblica mudou para o que é felicidade? Eu tenho certeza que não. E por isso eu quero convidá-lo a irmos às Escrituras Sagradas e entender qual o propósito da felicidade, assim como cantava o Genésio de Souza nos anos 90. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses, não se esqueça, uma carta em que Paulo estava recolhido ou recluso, em quarentena, mas por conta da sua prisão. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do verso 10 até o verso 20. Eu quero dizer aos irmãos que eu vou usar uma versão aqui agora para a leitura completa e depois nós estaremos estruturando o texto com uma versão um pouco diferente, como os irmãos já sabem que eu gosto de usar. Então, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o vosso favor ao meu cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contentemente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o verso 13, eu queria chamar a sua atenção para o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele continua, verso 14. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Verso 16, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Verso 18, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Ore mais uma vez ao Senhor, peça a Ele que fale ao seu coração nessa noite, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amado Deus, fala ao coração do teu povo, que a tua igreja seja suprida, Senhor, com a palavra que vem dos teus caminhos, da tua palavra, da tua verdade, e que o teu servo seja boca de Deus aqui nessa noite. É no nome de Jesus que eu oro e peço. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós recorremos ao apóstolo Paulo. Eu já frisei para vocês qual era o contexto de Paulo quando ele escreve essa carta. E Paulo vem citando algumas coisas. E é interessante que ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele já, no capítulo 3, verso 1, ele dizia: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Paulo está dizendo que as circunstâncias da vida fez com que ele crescesse, aprendesse
a viver. E aí ele está dizendo, mas eu quero dizer a vocês, alegrem-se no Senhor. Lembre-se da música que nós começamos, o que Genésio dizia, felicidade está no Filho de Deus. No capítulo 4, verso 4, Paulo ainda diz assim, ele repete isso, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Veja que é uma carta que fala sempre de alegria, de felicidade, de regozijo diante de Deus. Por isso, ele afirma isso no verso 13, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. É como se o verso 13 fosse o centro da resposta de Paulo. Por isso eu quero estruturar com os irmãos aqui, e espero ser breve, mas com profundidade ao seu coração, é que esse texto que nós acabamos de ler, do verso 10 ao verso 20, ele tem a seguinte estrutura. A partir do verso 13, que é o centro, nós vamos ver um primeiro ponto. No verso 10, uma manifestação de cuidado. Paulo expressa isso no verso 10. No verso 11 e 12, Paulo fala uma verdade e duas lições à nossa vida. E aí, o verso 13. Depois, do verso 14 ao 18, parte A, ele fala da gratidão pelo passado, ou saldo. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Muitas vezes, os nossos relacionamentos, eles são marcados por aquilo que é presencial ou momentâneo. Nós não geramos saldos daquilo que as pessoas fizeram em nossa vida. O que marca é a última ação da pessoa. E se ela for negativa, ora, terrível isso. E nos versos 18b a 20, ação para Deus, Paulo nos mostra, e ação de Deus para com aqueles que manifestam cuidado. Então, pensando nisso, nós, nessa noite, iremos tratar com essa temática que vimos aqui no início. Contentamento ou felicidade é uma decisão do coração. Parte do coração do ser humano. E pensando nessa hipótese, Paulo, no verso 10, ele mostra essa manifestação do cuidado. Eu estruturei e agora eu quero detalhar os pontos para você. Ele diz, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. O que o apóstolo Paulo está trazendo de importante aqui, duas lições para a nossa vida. Atitudes de interesse, cuidado e carinho potencializam a felicidade ou contentamento. Paulo disse assim, olha, alegrei-me grandemente no Senhor, porque a igreja exerceu cuidado para com ele, carinho para com Paulo. E aqui vale chamar a sua atenção para o seguinte, nos dias das prisões lá de Roma, as pessoas não tinham, como hoje, um auxílio do governo, ou seja, um preso para se alimentar, ele dependia dele e dos seus amigos e familiares. O Estado não se envolvia com isso. Se ele não tivesse a manutenção, ele morreria de fome. E nesse caso, Paulo está mostrando e demonstrando que essa manifestação de cuidado, de carinho, de interesse, potencializou o contentamento dele. Ele diz, alegrei-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Olha a alegria, a demonstração de alegria de Paulo. É interessante saber que essa atitude, ela potencializa tanto para quem é o alvo, como quem é o agente. Porque quando você age com bondade, com cuidado, com carinho, você se sente bem. Então, meus irmãos, em momentos de adversidades e de dificuldades como o que nós estamos passando, essa lição fica do apóstolo Paulo para nós. Manifestação de cuidado, de carinho, de interesse pelos outros. Nós estamos
fora do templo. E quem sabe Deus está colocando na igreja dele a visão de que muitas vezes nós tínhamos de cultuar a Deus num prédio. E o seu culto precisa ser agora em casa, no dia a dia, no cuidado, no interesse por as pessoas. Demonstração de carinho e cuidado potencializa a nossa alegria e contentamento, tanto de quem é alvo, como de quem é o agente. Nós podemos ver alguns estudos, e é interessante que o Estado de São Paulo, a 11 de 7 de 2018, eles transcreveram um estudo da revista científica Nature, que fala justamente isso, que a psicologia já tinha sugerido que o motivo para comportamento altruísta é o aumento que a felicidade provoca. Então, se você quiser comprovar isso, você pode ver lá no Estado de São Paulo, do dia 11 de 7 de 2018, essa reportagem está lá vinculada. É interessante, porque foi provado cientificamente também, de que há contentamento em quem é o canal da bênção e daquele que recebe. Há uma multiplicação do contentamento. Mas há uma segunda lição. Tempos de adversidades são janelas para a manifestação de cuidado. Olha o que Paulo diz. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Talvez nós, no dia a dia, no convívio com as pessoas, na igreja, nós nos interessamos, mas não tínhamos a oportunidade de demonstrar esse interesse, esse cuidado. Nas últimas semanas, nós estudamos sobre pequenos grupos na nossa live. E nós incentivamos os irmãos a, durante a semana, ligarem uns para os outros, tentarem fazer uma chamada de vídeo, porque você vai estar vendo a pessoa, conversando com ela, orando por ela. Isso demonstra interesse de uma família, um cuidado. E nós precisamos potencializar essa ideia do cuidado e trazer contentamento às pessoas. Essa é a primeira lição do apóstolo Paulo. Mas no verso 11 e 12, Paulo fala de uma verdade e duas lições. Olha o que ele diz: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Paulo está dizendo, está mostrando uma verdade aqui para a nossa vida. Ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, eu quero dizer a vocês, irmãos, que muitas vezes, nesse ponto aqui, essa verdade precisa ser dita. Existem atitudes interiores que são construídas. Olha, há extremos quanto a esse pensamento. Algumas pessoas que acham que a experiência mística é o que vale. Ou seja, eu entro em oração e Deus derrama do seu Espírito sobre mim, e aí eu começo a ter atitudes interiores que são diferentes. E canalizamos tudo isso apenas com a ação de Deus em nossa vida. Isso é uma meia verdade. Daqui a pouco eu explico. Mas há um outro extremo. Determinação pessoal. As pessoas acham que é preciso ter pensamento positivo, ter fé nisso, ou seja, eu preciso fazer coisas boas para que atraia coisas boas, eu preciso dizer coisas boas constantemente. A neurolinguística fala sobre isso, para que isso venha sobre mim. Isso é um outro extremo. É preciso que nós, como cristãos, tenhamos um equilíbrio quanto a isso. Sempre depende de Deus, mas há uma responsabilidade humana. Isso precisa caminhar junto, isso precisa caminhar diante de Deus, para que uma verdade, atitudes interiores, elas são construídas. É isso que Paulo diz: aprendi. E aí ele fala, chega ao famoso verso 13: tudo posso naquele que me fortalece.
E aqui há um erro. Muitas vezes as pessoas usam esse versículo de forma solta, aleatória, fora do contexto. Porque o posso, o nosso português, ele dá a ideia de poder, sabe? De ter autoridade para executar ou fazer algo. Tudo posso. Mas nós devemos saber que esse verbo grego, ele está mais comparado com a ideia de potencializar, de ser potencializado, ou seja, ser capacitado. E aí Paulo diz, tudo, ou em tudo eu sou potencializado, ou em tudo eu sou capacitado naquele que me fortalece. Não é uma ideia de poder e ação, porque eu domino todas as coisas. Não, mas é porque eu sou capacitado por Deus. Eu tenho buscado isso, e Deus me capacita, e eu construo essas pequenas atitudes no dia a dia. Então, nós temos oportunidade, em momentos difíceis, de manifestar preocupação com os outros. Precisamos fazer isso. Isso nos deixará contentes em qualquer situação. Paulo diz, aprendi. E há uma ideia de continuidade. Não é uma ação específica, mas é algo contínuo. Está muito ligado ao gerúndio do nosso verbo em português. E a ideia do fortalecer também é justamente essa ideia. É uma ação contínua. Veja, tudo posso naquele que me fortalece. Não é fortaleceu uma ação específica, mas fortalece algo que continua, é uma ação contínua, diz o verso 13. Então, eu quero tirar aqui 2 lições para a nossa vida. Primeira, capacidade de adaptar-se. Paulo fala sobre isso. Ele teve a capacidade, ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Quantas vezes? E aí, nós temos vivido dias difíceis, em que as pessoas não conseguiram se adaptar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando essa pandemia chegou até nós começamos a fazer algumas coisas no modo do improviso, trabalhar em casa de forma improvisada, as pessoas tentando se adaptar, e o modo improviso foi tocado, e nós começamos a agir por esse modo, mas já são 3 meses, e nós precisamos agora nos adaptar e não continuar no modo improviso. Adaptar financeiramente, adaptar-se emocionalmente. É preciso ter cuidado nas finanças, no emocional, porque quando nós entramos, nós pensávamos assim, talvez 15 dias. Eu lembro que uma abordagem que um irmão fez, eu já citei isso outras vezes, mas quero citar de novo. A pessoa me perguntou, você acha que o Brasil vai chegar a 10 mil mortos? Eu disse, que nada, vai não, não vai. Nós já passamos de 30 mil mortos, só no Brasil. Somos a 3ª nação onde mais morreram pessoas. E eu espero que o Senhor Deus intervenha com mão poderosa, usando a instrumentalidade dos homens, para que esse mal venha parar nesse mundo em que vivemos. Mas é preciso aprender com Paulo a capacitar-se financeiramente e emocionalmente. Infelizmente, é preciso que saiamos do modo improviso. Não dá mais para improvisar. A realidade mudou. A nova realidade. A nossa vida precisa ser outra. Mas há uma segunda verdade. Não condicionar-se às circunstâncias. Paulo não estava condicionado à prisão ou a um momento de alegria. Ele diz, aprendi o segredo de viver contente. Aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aí o verso 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. A pergunta é, você tem aprendido a viver contente em toda e qualquer situação? Você tem dado respostas para potencializar de fato a sua alegria e contentamento? Paulo está nos ensinando isso. E essa resposta fará a diferença na minha e na sua vida.
viveremos contente se aprendermos no Senhor e do Senhor. Eu quero caminhar aí para o final e mostrar que o verso 14 a 18a, Paulo fala pela gratidão do passado. Apesar disso, diz ele, vocês fizeram bem em participar de minha tribulação. Apesar de quê? Paulo estava dizendo, eu sou um homem que tudo posso, aquele que me fortalece, mas apesar disso, vocês fizeram bem. Vocês não sabem o bem que vocês fizeram à minha vida, participando das minhas tribulações. Aprendi a viver contente em qualquer situação, aprendi a adaptar-me em toda circunstância, tudo posso. Era isso que esse homem dizia, mas ele disse, olha, como foi bom ver a ação de vocês como igreja na minha vida. Como vocês sabem, Filipenses, ele diz, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partiu comigo, exceto vocês. Vocês me deram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Então, as duas lições que nós precisamos aprender aqui. A importância da gratidão a Deus, na prática da oração, em adoração a Deus através de cânticos, da leitura da sua palavra. Mas há uma segunda lição, a importância da gratidão às outras pessoas, considerando a história maior. Como eu disse aqui há pouco, muitas vezes nós só olhamos o que as pessoas nos fazem hoje, e isso muitas vezes é maior do que tudo aquilo que ela já fez. Muitas vezes as pessoas têm saldo conosco, saldos positivos, mas se ela fez algo que nos machucou, que nos deixou para baixo, que trouxe uma dificuldade, nós já queremos isolar, bloquear, tirar da nossa vida, esquecemos do saldo. Mas em último lugar, verso 18b a 20, ação para com Deus e a ação de Deus. Então veja, a estrutura está formada. Verso 10, a manifestação de cuidado que aquele povo teve por Paulo. Do verso 11 ao 12, uma verdade e duas lições. Paulo diz, aprendi. Verso 14 a 18, gratidão pelo passado das pessoas, o que as pessoas fizeram por ele. Ele olhou para o passado, ele não esqueceu disso, ele foi grato, mas ele é grato também a Deus. Ele diz que tudo que eles fizeram redunda em ações de graça a Deus. Veja aí, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ação para Deus, gratidão para Deus, louvor a Deus por a atitude daqueles irmãos. Paulo entende que, em primeiro lugar, é Deus que está agindo, foi Deus que agiu. Nós não podemos perder de vista essa perspectiva, queridos. Se queremos ser contentes e felizes em meio a dificuldades, é preciso olhar para o passado e ver aquilo que Deus fez por nós. E tudo o que acontece, rendamos graças a Deus. Mas há uma ação de Deus agora. Aí Paulo diz, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Agora uma ação de Deus para com quem se preocupa, para com quem cuida, para com quem interesse pelo outro. Irmãos, precisamos sair do modo de improviso e exercermos a nossa espiritualidade como igreja do Senhor. Aí sabe o que me lembra? Aquele texto que é utilizado muitas vezes só em momentos dos dízimos e ofertas, que está em Malaquias 3, verso 10. Ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha o que Deus está dizendo ao seu povo. Se nós sairmos
do modo de improviso e vivermos a realidade do Evangelho, se importando com as pessoas, tendo interesse por elas, será potencializada a nossa felicidade e a das pessoas. Eu quero concluir essa palavra trazendo aqui 4 alertas a você. Primeiro, manifeste interesse e carinho e cuidado por as pessoas. Aproveite dias como esse para manifestar isso. Paulo alegrou-se em Deus por conta da ação da igreja dos filipenses. Segunda coisa, aprenda a adaptar-se e não condicionar seu contentamento às circunstâncias. Porque senão, meu irmão, daqui para frente, nós só teremos talvez dias maus. E se você não se adaptar e entender que tudo pode naquele que te fortalece, será difícil continuar a caminhada. Em terceiro lugar, exercite a gratidão em sua memória. Lembre-se daquilo que as pessoas fizeram por você, daquilo que Deus fez na sua história. Não se esqueça disso. Não murmure. Busque no Senhor contentamento. Adapte-se. E quarto e último lugar, faça para Deus e desfrute das bênçãos de Deus. Amém. Ó Senhor, que a Tua palavra alcance os nossos corações, que a Tua igreja seja edificada, mas ao mesmo tempo, Senhor, seja cobrada a sairmos desse modo improviso e possamos nos adaptar, a aprender, a construir, Senhor, ações no interior que produzam contentamento. É no nome de Jesus que nós pedimos que o Teu Espírito, Senhor, seja o nosso ajudador, para que o Teu nome seja glorificado e que nós venhamos a viver contentes. Amém. Recebam a bênção, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam com vocês, igreja do Senhor, hoje e até a volta de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, vocês vão ficar com os avisos, mas antes disso eu quero trazer uma palavra importante. 3 coisas aqui que não estão nos nossos avisos. Eu não costumo fazer isso, com os aniversariantes, mas hoje é o aniversário do nosso irmão Felipe, e ele tem sido assim, nesses dias de pandemia, um instrumento de Deus na vida da igreja. Talvez você não saiba, mas todo mundo termina o seu trabalho aqui e ele vai para casa, ele vai editar, ele vai trabalhar, mas nós queremos agradecer a Deus por mais um ano de vida desse irmão, que tem sido bênção em nossas vidas, bênção como igreja, com alguém que cuida. Talvez você não pense, mas ele está se importando com você. Nós também queremos ser extensivo ao nosso querido amado Orlando, que nos cedeu hoje o estúdio, o Casulo Estúdio, para estarmos aqui, fazendo esse momento de adoração ao Senhor. Que Deus derrame graça sobre a vida desses irmãos. E em terceiro, nós colocamos um aviso aí no grupo da igreja, eu não quero entrar nos detalhes, mas o conselho da nossa igreja esteve reunido e nós estamos avaliando a possibilidade do retorno no próximo domingo a um culto presencial, mas com um número bem reduzido, conforme o decreto que saiu da prefeitura. E nós acrescentamos mais alguns detalhes para que a gente possa ter um cuidado maior. Mas estaremos avaliando aí durante a semana. Mas eu gostaria que você nos respondesse a pergunta que foi feita lá. Tá? Eu não vou falar aqui no ar agora, porque é específico para os membros da igreja. Alguns já nos responderam, mas eu gostaria que todos pudessem responder lá na minha conta privada do WhatsApp. Eu agradeço de coração
a cada um de vocês. Se possível, até terça, no máximo quarta-feira, para que a gente chegue a um denominador sobre aquilo que iremos fazer. No mais, que você tenha uma boa noite. Aos que nos acompanham pela internet, que Deus derrame graça sobre a sua vida. E fique aí agora com os nossos avisos, em nome de Jesus. Concluindo, um beijo no coração de todos vocês. Amém. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. E o meu maior desejo é Cristo em minha vida e em meu coração. Quero vê-lo face a face. Vou de encontro ao meu mestre. Quantos querem celebrar ao Senhor nessa noite?